Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Antes de começar a assistir esse vídeo, se inscreve no canal aí embaixo, ativa o sininho e deixa o seu like para ajudar no desenvolvimento do canal. Nós estamos chegando a quase 4.000 inscritos e o objetivo é chegar a 5.000 inscritos ainda esse ano. Se você der a sua força, a gente juntos, na verdade, nós vamos conseguir alcançar esse objetivo inicial do canal aí no ano de 2020. Conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda e bora pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, não adianta falar que não. E não é igual aquele vídeo de comédia que falam mamilos são polêmicos. Não. Hoje a gente vai falar do racismo disfarçado de ciência na história do Brasil. E como ele vai acontecer aí ao decorrer da história do Brasil. A gente vai falar um pouquinho, vamos citar alguns nomes e vamos falar como ele está mascarado ainda na sociedade atual. Você pode falar, talvez, que isso não faz nenhum sentido, ou que isso é ignorância, porque eram costumes e etc., arrumar alguma desculpa, mas sim, eram racistas, foram ideais racistas que foram propagados, incentivados até por leis e que aconteceram, e que de fato nós, como historiadores, devemos passar essa informação adiante. A maioria dos historiadores sequer sabem disso, porque a gente é formado muito para a área didática, a área de atuar dentro da sala de aula e ensinar a história para os alunos. Esse campo de pesquisa que eu venho trazer aqui para vocês hoje é algo muito mais voltado para pesquisadores da história do Brasil, para pessoas que estão necessariamente pesquisando a questão racial, racista e etc. na história do Brasil. Tá? Então é um conceito histórico um pouco mais amplo e mais aprofundado na questão da história do racismo mascarado como ciência na história do Brasil, e eu espero que vocês gostem desse vídeo, e se gostar a gente traz mais vídeos desse tipo aqui, porque dá um trabalhão do caralho para fazer. Pois bem, para começar esse vídeo, vamos se colocar num tempo histórico aí do século XIX. Nessa época o Brasil tinha mais ou menos 17 milhões de habitantes. E com certeza mais da metade desses habitantes eram negros ou mestiços, tá? Então, com certeza, a maioria maciça da população, sim, tinha a pele escura. E como você aí já deve saber, desde 1888, essas pessoas negras não poderiam mais ser tratadas como posse, e eram pessoas livres na sociedade. A questão é que a ideia de que elas eram inferiores continuava firme e forte na sociedade brasileira, principalmente dentro da elite intelectual brasileira. Como essa elite branca brasileira não tinha uma lei mais que favorecesse eles a se sentirem superior hierarquicamente na parte racial, vamos falar assim, eles começaram a partir para outras vertentes que trariam essa hierarquia racial para os brancos e começaram a aplicar aí pseudociências raciais para justificar uma hegemonia racial no Brasil. Lógico que essa ideia de hegemonia racial surge lá na Europa e vai se expandir pelo mundo afora, e lógico que ia vir aqui no Brasil, porque a elite se espelhava muito na Europa. E sabendo disso, era uma questão de tempo que o reflexo do que acontecia lá viesse para o Brasil. Então, essa pseudociência de hegemonia racial vai sim entrar nas entranhas dessa elite supostamente branca do Brasil. E a hegemonia brasileira, dessas ideias de hierarquia racial, caminhava junto sim com a academia científica brasileira, principalmente na parte da medicina no Brasil. Entre outros cursos como sociologia e por aí vai.
Desculpa. E também na classe política. É interessante não deixá-la de fora porque ela tem parte muito importante dentro dessa estrutura do Brasil no século XIX. E boa parte desses nomes de pessoas que apoiavam essa ideia eugenistas é muito familiar para nós, porque carregam aí nomes de escola, nomes de rua, nome de hospital, nomes de centros culturais e por aí vai. O termo eugenia foi criado por Francis Galton em 1880. O eu vem do grego, que significa bom. Genia quer dizer linhagem, ou seja, a boa linhagem. Galton era primo do Charles Darwin, lembra da teoria da evolução? Então, a ideia do Galton nunca foi criar uma raça superior, eliminando as outras raças, mas sim ele tinha a ideia de criar uma sociedade perfeita para se viver. E de perfeita, essa sociedade não tinha nada, porque se a gente pegar ali o cara que vivia em Londres, numa região onde era cheio de alcoólatras, saneamento básico muito limitado, muitas doenças por causa do saneamento básico que tinha ali. Então essa sociedade perfeita, ela na verdade não existia nem para ele ali, mas na cabeça dele isso fazia todo sentido. E o Galton basicamente acreditava na teoria da evolução que seu primo tinha criado. Então para ele, na cabeça dele, a evolução genética era algo que ia acontecer. Então era só deixar o barco navegar. Conforme o barco ia navegando, você ia separando. Os ricos, brancos e intelectuais e mais bem desenvolvidos, no caso, fariam vínculos afetivos e casamentos e etc. entre eles para que procriassem eles. Em contrapartida, os negros e outras etnias que eram menos desenvolvidas e, consequentemente, na cabeça dele viviam e eram pobres por causa desse subdesenvolvimento, iriam procriar entre eles. E como eles passavam por mais dificuldades, morriam mais pessoas. Morrendo mais pessoas, eles iriam entrar em extinção, em colapso naturalmente, só sobrando a sociedade perfeita de homens ricos, brancos, intelectuais e inteligentes, com só a qualidade promissora para uma sociedade perfeita que existia na cabeça de Galton. Ou seja, essa sociedade perfeita se torna uma sociedade menos cigana, menos negra, menos pobre na cabeça dele. E como já falamos aqui, como essas ideias começaram a se espalhar pela Europa e também pelos Estados Unidos, que era um país desenvolvido já naquela época, consequentemente essas ideias chegariam ao Brasil. E a elite predominante, que era branca, sem dúvida nenhuma, começa a absorver esses ideais e falar: isso é o que nós precisamos para a sociedade brasileira. E é aí que a gente começa a entrar na história do Brasil. E ao mesmo tempo que essas ideias começam a chegar no Brasil, por coincidência nós temos o desenvolvimento dessas grandes metrópoles dentro do Brasil e começa a surgir problemas de saneamento básico, doenças, epidemias e por aí vai, além da pobreza centralizada dentro da metrópole, principalmente nos bairros onde tinha trabalho, etc., que eram o centro das cidades nesse início, né? Então, se vem com a ideia de saneamento básico. O movimento sanitarista que tinha a ideia de resolver o problema público da saúde urbana no Brasil. O problema aí nunca foi o sanitarismo. A ideia de se promover uma saúde pública onde estabelecesse higiene e condições de vida para todos é ótima. O problema eram as pessoas que estavam envolvidas nesse meio e se adaptaram consequentemente para suas ideias de hegemonia racial dentro da sociedade brasileira. Então uma coisa se atrela à outra nesse momento e as coisas começam a ser articuladas na visão dessa elite racial que queria criar uma hegemonia branca no Brasil. Algumas pessoas que tinham esses pensamentos e que nós podemos citar aqui, que você provavelmente já deve ter ouvido falar alguma coisa aqui, nome de rua, nome de, sei lá, pátio de máquinas, pátio esportivo,
hospital e etc., que participavam dessa estrutura de saneamento básico e que tinham essa ideia de hegemonia racial atrelada nesse desenvolvimento do saneamento dentro das grandes metrópoles. Por exemplo, Belisário Pena, Arthur Neiva, Oswaldo Cruz, entre outras pessoas que nós poderíamos citar aqui, mas ao decorrer do vídeo a gente vai falando sobre ela. A ideia de que o sangue branco era tão superior para essas pessoas se tornou até biológico, porque eles realmente acreditavam que fazendo essa separação e ficando a maioria branca, conforme acontecesse a mistura dessas raças, o branqueamento das pessoas, porque o sangue branco era mais forte, ia acontecendo ao passar das gerações. Então não era um problema tão grande na cabeça deles, porque se ficassem alguns negros ali, o sangue branco ainda predominaria e conforme as gerações iam passando, a tendência era essas pessoas ficarem brancas. João Batista de Lacerda, médico e diretor do Museu Nacional, era partidário dessa ideia. E em 1911 ele representou o Brasil no Congresso Nacional de Raças. Acredite vocês ou não, isso aconteceu em Paris. A programação disso daí era um show de horrores à parte, mano. Vamos colocar alguns temas que tinham aí. O destino da raça judaica, a posição mundial do negro e da negritude, entre outras coisas. Olha o nível que as coisas estavam chegando. E João Batista era muito partidário dessas ideias. Ele era um defensor que essa miscigenação continuasse acontecendo, porque ao passar dos séculos, na verdade das décadas, conforme fosse nascendo pessoas e pessoas, a miscigenação ia transformar todo mundo em branco, porque o sangue do branco era literalmente melhor que o sangue do negro na cabeça do João Batista, que era médico, cara, e que foi representar o Brasil lá em Paris nesse congresso. Então olha a ideia da elite nacional, como estava vinculada a essa elite geneticamente superior aos negros nessa época. Mas essa ideia de Batista vai caindo por água abaixo. E daí a maioria do povo que é adepto dessa ideia começa a ir para outras vertentes. E aí que entra na história Silvio Romero. E se eu não me engano, ele tem o nome até de uma praça importante de São Paulo. Eu não lembro falar onde fica localizada essa praça. E ele também é um dos fundadores da Academia de Letras do Brasil. Mas para ele a solução para que essa hegemonia racial acontecesse, ela teria que ser feita de outro jeito. E qual que era esse jeito? Deixar os negros morrerem. Simples assim. Na cabeça dele, o negro ia ser banido geneticamente pela evolução. Mas não é a evolução genética que a gente falou lá atrás de Darwin. Por quê? Na cabeça dele, o que acontecia? Se você pegasse os números a cada 1000 habitantes, por exemplo, morriam, se eu não me engano, 27 brancos e ao mesmo tempo morriam 67 negros. Então isso ia ser algo natural que a população fosse ficando branca, porque se não existia a mistura racial e como os negros morriam mais que os brancos, era questão de tempo para que os velhos tempos, como ele mesmo escreveu, voltassem à tona com a hegemonia racial branca. Então, na cabeça dele, era só deixar rolar, basicamente. Mas por que deixar rolar? Porque os negros eram pobres, não tinham um saneamento básico adequado, viviam em periferias, viviam amontoados em cortiços e isso transmitia mais doenças. Então a tendência deles ficarem doentes e acabarem falecendo era muito maior do que dos brancos da elite que participava dessa sociedade brasileira aí do século XIX, início do século XX. Outro membro importante aí da nossa literatura brasileira e que tratou esses termos de hegemonia branca, até mesmo em um livro dele, que é O Sertão, Os Sertões, na verdade, eu acho que é um livro de 1902, se eu não me engano, não estou muito certo agora da data desse livro, que o escritor é Euclides Cunha. Nesse livro tem um trecho que ele cita
sobre o mestiço entre branco e negro. E lá no trecho desse livro ele fala que quase sempre esse mestiço é um desequilibrado, mostrando que sim, ele tinha também raízes dessa ideia de hegemonia branca no Brasil. E ele completa ainda essa frase falando que o mestiço é um decaído. Por que ele é um decaído? Porque ele não tem a energia física dos seus ancestrais selvagens e não tem a capacidade intelectual dos seus ancestrais superiores, ou seja, os brancos. Cara, você vê, e a gente às vezes lê e nem observa esses traços. Tocando o barco, a gente parte aí para as faculdades de psiquiatria e de medicina no Brasil, onde muitas obras foram escritas a respeito dessa inferioridade negra dentro da sociedade brasileira. Raimundo Ninas Rodrigues escreveu um livro onde ele retrata que o mestiço é um delinquente, que eles naturalmente sempre serão delinquentes. Por consequência, sempre será um criminoso nato. Ele sempre será um problema na sociedade. O nome do livro, onde ele comenta essas atrocidades que naquele período era basicamente natural dentro da sociedade brasileira, no pensamento da elite nacional que queria construir uma sociedade onde eles achavam perfeita, e isso até o final da Segunda Guerra Mundial era algo natural em muitos países, e por mais que hoje a gente olhe e fale, nossa, que monstruosidade, o livro em que ele escreve isso que eu estou relatando se chama Mestiçagem, Desgenerência e Crime. Esse é o nome da obra que o Nina Rodrigues escreveu. Enquanto o Nina Rodrigues propagava essas ideias lá para cima na Bahia, no Rio de Janeiro, esse mesmo tipo de movimento era propagado pelo médico Miguel Couto, que é um cara extremamente relevante dentro da Academia de Medicina do Brasil. Essa época, mais ou menos para vocês se localizarem, gira em torno ali de 1914, 1935, 34, é esse período da história que a gente está falando agora. Nesse período, o médico Renato Ferraz Klepp, que é Klepp, se cita, não sei falar o sobrenome dele, ele organizou aí uma reunião entre médicos para acontecer um debate sobre a hegemonia branca na sociedade. Então, ele estava organizando dentro do Rio de Janeiro debates para propagar essas ideias de hegemonia dentro da sociedade brasileira. Ele era um dos caras mais extremistas dessa ideia no Brasil. E ele é um dos poucos que realmente são condenados no livro de história através dessa atrocidade que acontecia dentro da ciência, né? Vamos falar assim, da ciência brasileira, dessa elite que estudava e que se dedicava ao bem da nação. Então ele é um dos poucos que realmente são apedrejados hoje em dia ainda a respeito disso. E é até interessante fazer esse vídeo para mostrar que não eram simples peças no tabuleiro, e tinham várias que faziam o jogo acontecer. Dentro dessas reuniões, várias discussões e debates foram feitos. Inclusive, um dos que mais são destacados foi até a ideia de se fazer casamento entre parentes, entre amigos próximos, para que a linhagem se mantesse forte o suficiente, seguindo essa linhagem de genética superior na cabeça desses caras. Só que ela acabou sendo descartada por causa das questões das doenças, né, que iam ser cada vez mais fortes nas gerações que fossem vindo aí. Eu não sei explicar biologicamente como isso funciona, mas a grosso modo é isso que impediu essa ideia de seguir para frente. Mas curiosamente, né, como já não é de se duvidar, desse encontro aí vai surgir a Sociedade Eugênica de São Paulo, que vai carregar essas ideias de hegemonia racial para o estado de São Paulo e espalhar ele ainda mais. E entre membros dessa Sociedade de São Paulo, que propagava essas ideias através da ciência, através do debate e por aí vai, estavam Arnaldo Vieira de Carvalho, Vital Brasil Mineiro de Campanha, Arthur Neiva, Franco da Rocha e, acreditem ou não, segundo o que eu estava lendo, Monteiro Lobato,
que até onde eu sei ele era negro também. E pelas fontes que eu achei, até Monteiro Lobato vai patrocinar aí a publicação das primeiras obras desse movimento, imprimindo ele mesmo os Anais da Eugenia, lançado em 1919. E achou que ia parar por aí? É claro que não. A Constituição de 1934 determinava que era dever do Estado estimular a educação eugênica. Mas antes de falar a respeito disso, é interessante a gente lembrar que em 1929 teve o primeiro Congresso Nacional de Eugenia e foi sediado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com o apoio da sede dos advogados do Rio de Janeiro também. E o evento, mano, fazia parte de uma comemoração ao centenário da medicina no Brasil. Parece piada, né? E uma das grandes pautas que foi trabalhada nesse congresso, acredite você ou não, foi a educação para promover a consciência eugênica no Brasil. O objetivo dessa educação incentivadora, muito claro, não misturar as raças, desenvolver uma educação onde o seu filho branco se casaria com uma branca e não deixaria as raças se misturarem. Cara, olha como era tenso isso daí. E se você acha que participou pouca gente desse congresso, não. Participaram mais de 200 pessoas que eram importantes na sociedade e que tinham grandes cargos que poderiam influenciar muitas e muitas pessoas. Então a gente está falando de algo muito, muito sério e que não é retratado na história do Brasil com o peso que deveria ser retratado. Muitos textos que eram trabalhados nesses encontros tinham criação lá na Alemanha. E muitos desses textos também influenciaram o Mein Kampf de Hitler. Tá? Eu vou deixar aí na descrição alguns escritores que eram trabalhados dentro desses congressos e que também influenciaram o Hitler, para quem tiver interesse de pesquisar mais a respeito disso. Mas é interessante a gente saber que as mesmas coisas que eram trabalhadas lá na Alemanha vieram para cá e tinham grande influência nessa sociedade científica evoluída racialmente dentro do Brasil aí do início do século XX. Mas as coisas não pararam por aí. Como a gente já falou aqui, no início do Estado Novo, ali na era Vargas, nós temos a ideia de estimular uma educação eugênica e temos vários decretos de leis que deixam isso cada vez mais aplicado dentro da educação. Por exemplo, a gente pode citar aqui um decreto que é número 7.967 do ano de 1945, que foi assinado por Getúlio Vargas, aonde diz exatamente com todas essas letras, eu vou ler para vocês para não ter erro: a necessidade de se preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Ponto. Se isso não é preconceito, não sei o que é. Mas isso não para por aí. Foi um turbulhão de coisas. Concursos de beleza feito pela Secretaria de Cultura do país, onde idolatravam essas características hereditárias europeias, brancas, olho azul, cabelo claro e por aí vai. E até hoje, as consequências dessa estrutura social que foi desenvolvida ao decorrer aí do final do século XIX e início do século XX, tem raízes extremamente fortes na sociedade brasileira, por mais que milhões de pessoas afirmam que isso não existe. Mas a gente pode ver isso até no discurso, até inocente, do vice-presidente da República, aonde ele estava na entrevista e ele soltou aí: gente, deixa eu ir para lá, que os meus filhos estão me esperando. Olha meu neto ali, olha que cara bonito. É o branqueamento da raça.
ele mesmo falando que a sua raça está ficando cada vez mais branca. Talvez ele não falou isso por maldade, mas é algo que está entrelaçado no cultural brasileiro. E é por isso que a gente faz esses vídeos, para que vocês consigam compreender que as coisas vão um pouco mais além do que o nosso senso comum dita. Depois do trauma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o caso do Holocausto na Alemanha, essas questões eugênicas de genética, de superioridade racial, entraram em choque e tiveram sim uma quebra gigantesca no mundo, mas elas ainda existem. Em contrapartida, a gente pode falar que até o Holocausto ajudou nisso, por mais que seja uma atrocidade, uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade. Mas ele ajudou a quebrar esses paradigmas de uma superioridade genética que existia entre os homens do mundo, né? Mas por que eu fiz esse vídeo aqui? Para vocês entenderem que esse processo do racismo no Brasil não tem só aquela ideia de que os negros, a história do Brasil foi construída em cima do sangue negro, do sangue indígena, mas também engloba um sistema de opressão e de exclusão racial que veio acontecendo ao decorrer da história do Brasil, que só foi ser freado por causa do Holocausto mesmo, porque a tendência era que continuasse. Lembremos que o Apartheid acabou algumas décadas atrás na África do Sul, e no Brasil talvez caminhasse para o mesmo ritmo que as coisas foram lá. A gente nunca vai saber, mas que existiam pessoas extremamente influentes colocando essas ideias, colocando esses pensamentos caóticos aí, que é assim que eu consigo definir isso nessa sociedade, existia. Então a gente tem que sempre ficar aberto, de olhos bem atentos, porque essas entranhas ainda correm as raízes aí, e a gente tem que cortar elas para que esse mal não continue se desenvolvendo. Outra razão para fazer esse vídeo é porque mostrar que existem inúmeras figuras que carregam nomes de praça, nome de rua, nome de colégio, por aí vai, que eram heróis nessa visão ética racial evoluída do branco dentro da sociedade brasileira e que apedrejava o negro, que queria o negro bem longe do Brasil, ou se possível até morto. Alguns usavam esse termo mesmo, né? Como foi comentado ao decorrer do vídeo, e que carregam aí homenagens Brasil afora, por todo lugar, e a maioria da sociedade sequer sabe que essas pessoas eram adeptos desse movimento de genética superior, racial, dentro da sociedade brasileira. O médico lá do Rio, o Renato Ferraz, como eu disse, ele é quem carrega o maior, assim, vamos falar assim, como o maior carrasco dessa parte da história, mas a ideia desse vídeo é mostrar que ele não é o único, que tem muitas pessoas que são homenageadas no Brasil e são figuras importantes que estavam envolvidas nesse processo. Mas a própria história, seja remodelada pela elite ou como foi, tende a livrar um pouquinho esses caras. E a gente, como historiador sério, como pessoa que pesquisa, como a gente tem que trazer a realidade aqui, eu acho interessante vir fazer esse vídeo, por mais que ele fique longo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até uma próxima. Falou e tchau!